e a todos. Sejam bem-vindas, bem-vindos a mais uma atividade aqui do Laboratório de Pesquisa de Conexões Atlânticas. Hoje a gente tem o prazer de ter convidados muito especiais conosco, que eu acho que dispensam a apresentação, mas eu estou aqui nesse papel de apresentar, então eu vou apresentá-los. A professora Inaê Lopes dos Santos é professora de História da América na UF, é especialista em História da Escravidão e nas relações raciais no continente americano. Aqui hoje ela vai abordar a obra de Scott para pensar a história das conexões atlânticas no Caribe e nas Américas na era da Revolução Haitiana. Professor Diego Galeano, professor da casa, não sei se precisa apresentar, professor de História Contemporânea, é especialista em História Social das conexões atlânticas e sul-americanas e ibéricas. Hoje ele vai falar da obra de Scott e a importância dela para o campo de estudo sobre a história da circulação de rumores, de notícias falsas ao longo do século XIX, que é o novo campo de pesquisa aí do Diego. E o professor Jaime Rodrigues, que é professor de História do Brasil na Unifesp, especialista da História da Atlântica, do tráfico, da História da escravidão no Brasil. E ele vai trabalhar hoje especificamente sobre a contribuição da obra de Scott para a história da vida marítima dos marinheiros no Atlântico Negro. E ele está fazendo um pós-doc aqui esse semestre na PUC-Rio, então seja muito bem-vindo, Jaime, entre nós. Quem que é esse Scott? É o Julius Scott, que escreveu esse livro como Winds, tem a versão aqui em espanhol, El Viento Comum, e deve sair uma nova tradução em português em breve pela editora da Unicamp. Ele foi um historiador afro-americano, nascido em 1955 no Texas. Ele é formado em História na Universidade de Brown nos anos de 1970 e tem um doutorado na Universidade de Duke em 1986. O Vento Comum é a tese de doutorado dele. Ele foi professor durante muitos anos de estudos afro-americanos e africanos na Universidade de Michigan, até a sua morte em 2021, que foi justamente o ano de lançamento dessa obra, que é importante, que traz novas visões sobre a Revolução do Haiti e as suas repercussões. Então, muito bem-vindos, a mesa está aberta, a palavra de vocês, não sei quem primeiro. Combinamos que eu seria o primeiro. Gente, muito boa tarde, muito obrigado por me receberem aqui nesse semestre, por estarem aqui hoje. A Crislane já adiantou umas coisas que eu ia falar, né, sobre a apresentação, mas não tem problema, né? Eu vou acrescentar mais um dado a isso que a gente pode chamar de uma proto-história editorial desse livro, né? Na verdade, a versão como tese de doutorado que ele defendeu em 1986, Duke University, é rigorosamente a mesma versão que foi publicada em 2018 pela editora Verso, né, que é essa edição aqui em inglês. E eu digo rigorosamente com um senão, né? Ele tirou apenas uma palavra do subtítulo, né, o que era para ser Afro-American Hands of Communication in the Age of the Haitian Revolution. Ele tirou a palavra communication, o que alguém mais preciosista, mas acho que para mim também, que não sou tão preciosista, faz alguma diferença naquilo que a gente espera da obra, né? E em 2021, então, saiu a versão em português, como o Crislane também já adiantou. Em meados de 2021, eu publiquei uma resenha na revista Topoi, da FRJ, sobre a versão em inglês, né? Mas, na verdade, eu tinha lido já a versão tese, né? E eu acho que, como não houve uma alteração substancial entre o formato tese e livro, eu diria que esse livro vem me influenciando desde o final dos anos 80, começo dos anos 90. Eu fui apresentado ao livro pela minha orientadora, pela Cida Lara. Naquela altura, eu estava escrevendo um trabalho de doutorado que era sobre tráfico, né, entre os portos angolanos e Rio de Janeiro, na virada do século XVIII e XIX. E um tópico bastante importante desse doutorado, que depois virou um livro chamado de Costa Costa, e
era focado justamente na questão das tripulações que compunham esses navios negreiros, né? Era um interesse muito especial que eu tinha naquela conjuntura de pensar o tráfico como uma atividade executada por humanos, né? Não só por uma necessidade econômica, por interesses de investimentos, por grandes capitalistas, armadores, mas quem é que viabilizava essas viagens? Do ponto de vista cotidiano, né? Portanto, os tripulantes eram um grupo que me interessava bastante e, obviamente, né, mas eu sempre vou assistir, a perspectiva é de história social, né? História vista de baixo, eu penso com essa intenção e com a intenção de incorporar, de fato, o maior número possível de intervenientes, né, para a gente poder explicar o processo. Então, em 2021, quando publiquei a resenha, meados de 2021, era muito ainda a leitura da tese, né? Já tinha o exemplar em inglês, mas não foi preciso grande cotejamento para perceber que eram versões não rigorosamente iguais, mas eu diria assim, rigorosamente iguais. E eu escrevi para ele, Júlio Scott, por intermédio do professor Marcos Fediger, que eu diria foi um grande promotor da publicação dessa obra em formato de livro, né? E o Fediger, naquela altura, me falou, olha, ele tem duas questões que fizeram com que esse livro tenha demorado tanto para ser editado, né? Um deles é o perfeccionismo do autor, que sempre teve uma expectativa de melhorar, rever, fazer acréscimos à sua tese de doutorado, e também pelo fato de que o Júlio Scott adoeceu, né? Boa parte desses 30 anos teve uma doença crônica que, ao final, se agravou e ele faleceu, então, no final de 2021, sem responder ao meu e-mail. Claro que eu me aborreci com isso, mas tenho certeza que ele leu e eu espero ter feito jus na resenha à importância do livro. Em 30 anos, que é mais ou menos o tempo que o original tem, contando desde a defesa da tese, todos os trabalhos envelhecem. Porém, envelhecem também dependendo da perspectiva que a gente usa para observá-los, né? Eu acho que, de um ponto de vista da historiografia brasileira, eu acho que esse livro envelheceu bem, né? E eu explico por que essa perspectiva brasileira me permite dizer isso, né? Em meados dos anos 80, quando o livro veio à luz, ainda não em forma de livro, mas em forma de tese, eu acredito, né, que o Júlio Scott tem encontrado interlocutores e outros historiadores que lidavam com uma historiografia mais acostumada ou mais familiarizada aos temas marítimos, sobretudo aos temas dos trabalhadores do mar e também dos oficiais, logicamente, né? História atlântica e história marítima são modalidades, vamos dizer assim, bastante desenvolvidas nos Estados Unidos. Mas no Brasil e em outros lugares ao sul, né, do Atlântico Sul, sobretudo, eu acho que a gente apenas está começando a criar uma tradição de estudos com foco na circulação marítima, né, e acho que isso, apesar do nosso passado colonial ter uma vinculação marítima bastante explícita, né, desde de um espectro econômico, vamos dizer assim, né, desde Caio Prado, eu não vou falar Caio Prado, não, mas enfim, eu antes falava de Caio Prado como algo já superado, né? A gente não é mais aquele país da monocultura, agroexportadora, com de obra escrava, mas eu pensava isso entre 2002 e 2016. Depois eu voltei a achar que Caio Prado ganhou uma atualidade inesperada, né? E então, mas enfim, em que pese essa nossa característica de produtores de mercadorias em circulação pela via marítima, também praticamente tudo que nos chegava de fora chegava pelo mar, em que pese o fato de que temos um imenso litoral formado também desde os tempos coloniais, nós não temos uma tradição de historiografia marítima. Eu estou evitando chamar essa historiografia marítima de história atlântica, por uma razão que eu não vou discutir agora, mas que em breve,
novo livro, talvez esse meu senão em relação ao termo História Atlântica fique mais claro. Então, acho que hoje é o momento para isso. Então, eu acho que esse livro do Scott, ele traz ele traz novidades para nós que não temos essa tradição, e ele traz estímulos também para que a gente construa essa tradição. Eu acho que esse é um dos motivos que me faz pensar na importância desse livro, para além do que ele traga como conteúdo, que ele traz como perspectiva, como possibilidade, como método, como uso de fontes. Acho que temos aí um longo caminho a percorrer, talvez inspirados por essa obra, para pensar estudos sobre o Brasil em particular, porque acho que a maior parte de nós fala e lê e conhece melhor os temas em língua portuguesa, mas também em castelhano, mas também numa vertente africana, né, no sentido de que não dá para pensar o Atlântico como espaço histórico sem uma dimensão africana. E acho que essa também é uma das lições que se pode tirar do livro do Scott, a presença dos marinheiros africanos ou descendentes de africanos já nascidos nas Ilhas do Caribe, ou nem tanto nas Ilhas do Caribe, porque uma das coisas que ele vai nos mostrar como sendo a dinâmica da própria formação econômica daqueles lugares e da sua própria insularidade, né? Tudo isso era um incentivo à circulação de mercadorias, de indivíduos, de ideias, porque, afinal, as distâncias não são tão grandes entre o Caribe, entre as ilhas do Caribe. Todavia, cada ilha tinha uma formação muito particular, uma metrópole diversa, né? Você tem ali ingleses, franceses, espanhóis, holandeses, em algum momento dinamarqueses. Então, você tem uma variedade de formas de dominação por meio da escravidão, mecanismos que variam, talvez não muito, mas variam, né? Legislações que variam entre um império colonial e outro, que a circulação desses indivíduos entre as ilhas, no comércio intercolonial, transimperial, se quisermos chamar assim, tornava essa experiência muito mais interessante, né? E alimentava uma outra característica bastante recorrente quando se pensa uma visão sobre os marinheiros, uma visão social construída sobre os marinheiros, de que eles são os homens que fazem circular não apenas as mercadorias, mas também as ideias, as práticas, as formas de resistência, ao mesmo tempo em que vão construindo para si, diante da sociedade de terra, última assim, uma visão de gente um pouco diferenciada pelo tipo de atividade que tem, e também uma língua comum, né, que é produto justamente dessa circulação, faz com que africanos de grupos linguísticos diversos, ou falantes de inglês, francês, espanhol, até de português, ele chega a mencionar escravizados ou libertos de fala portuguesa, certamente vindos da América Portuguesa, que vão dar no Haiti ou naquelas outras ilhas do Caribe, no contexto da década de 1790, né, uma década revolucionária, como sabemos, e que na atividade marítima também vai ter implicações muito grandes, né? Então, é essa gente que faz circular as informações. Claro que o Julius Scott não está, ao pensar uma história vista desde baixo, ele não está fechando seus olhos para outras coisas que a gente costuma ter numa história política mais tradicional. É claro que ele conhece e menciona as políticas coloniais de dominação, né, de posição do domínio escravista, de controle dessa população, de tentativa de evitar a circulação de indivíduos em fuga, por exemplo. Ele menciona tudo isso, e como as autoridades coloniais na região do Caribe, mesmo de metrópoles diferentes, dialogavam entre si, trocavam impressões a respeito de como tornar esse controle mais eficiente. Qual é a novidade que os livros nos traz, sobretudo em meados dos anos 80? Os escravos fazem o mesmo, os escravizados fazem o mesmo. Os marinheiros, mesmo que libertos, mas egressos de uma experiência de escravização,
fazem o mesmo percurso, circulam pelos mesmos lugares, conhecem essas experiências de dominação, constroem anseios e estratégias de liberdade, e é isso que torna o Caribe, nesse final do século XVIII, um lugar tão interessante para se pensar a dinâmica da escravidão e do seu oposto, né, da liberdade. Esses anseios se constroem, mais do que anseios, né, formas mais efetivas de resistência. Bom, como eu já disse antes, foi suprimida a palavra comunicação do título da tese quando eu li o livro. Eu quero destacar que a supressão dessa palavra pode influir, né, na impressão que a gente tem a ter sobre o livro. Né? Não se trata exatamente de uma obra sobre a Revolução Haitiana, mas é uma obra principalmente focada nas repercussões que esse processo tem no restante das sociedades escravistas. Repercussão essa que era dada justamente pela comunicação. As correntes da era da Revolução do Haiti são as correntes de comunicação. Correntes no sentido de elos. Né? Como é que essa comunicação vai colocando informações nos corações e mentes dos escravizados de diferentes lugares do mundo. Ao ponto mais ou menos, né, de se ter uma expectativa de que, por exemplo, o Brasil, nos primeiros anos do século XIX, nas primeiras décadas do século XIX, pudesse vir a se tornar um Haiti. Há quem questione isso, não vou entrar nessa discussão, mas há certamente uma boa quantidade de vestígios que nos permitem dizer que, pelo menos nos corações e mentes dos senhores, esta era uma possibilidade. Você tem falas de deputados na Assembleia Constituinte de 1923 sobre o Haiti, sobre São Domingos, sobre os filósofos franceses e a maneira como as suas ideias poderiam interferir no comportamento dos escravos, porque era essa a imagem que eles possuíam da Revolução, que ela era fruto do iluminismo, né, da maneira como as ideias iluministas chegavam até os escravos do Haiti. Então, eu acho que a ideia de comunicações, né, de comunicação entendida como encadeamento de informações promovidas por marinheiros a respeito dos eventos que se deram no Haiti, e de como isso se espalhou pelo que o Júlio Scott chama de Grande Caribe, né? O sul dos Estados Unidos está envolvido nisso, o norte da América do Sul também, né? Enfim, toda a grande área banhada pelo Caribe, isso tem muito tá dentro dessa cadeia de comunicação que o Júlio Scott nos aponta. Então, acho que fica muito claro pela leitura dele que os marinheiros da navegação do tempo da vela, né, tinham essa habilidade incrível da comunicação. Por que eu estou dizendo incrível? Porque eles certamente eram alvo de censura. Né? Eles certamente eram um grupo profissional particularmente iletrado. Tanto a comunicação que eles promovem, ela é mais do que outros tipos de comunicação não impressa, né? Por meio da oralidade que essas informações circulam e são passadas adiante. Então, essa oralidade, a cultura de transmissão de conhecimentos e informações oralmente eram e são, acredito eu, características do modo de vida dos marinheiros. E o livro do Scott, entre outras coisas, me inspira a buscar elos dessa corrente de comunicação para temas que me são muito caros, né? Estudo de uma história marítima vista do Sul, quer dizer, vista do Brasil, mas acho que hoje, depois de ter conhecido outras experiências latino-americanas, sobretudo, dá para pensar numa perspectiva desde o Sul, mais do que desde o Brasil. Claro, conheço melhor o Brasil, as fontes em português, mas não é fácil trabalhar o tema da maneira como ele trabalha. Por que eu digo que não é fácil? Porque ele vai
ele trabalha no quesito fontes com evidências que muitas vezes são sumárias e que não são pensadas ou produzidas pelos agentes que ele privilegia, né? Então, esses marujos são elos de uma cadeia de comunicação, mas eles não escreveram jornais, né? Por exemplo, eles não escreveram memórias, ou texto, ou literatura de ficção, narrando a sua experiência como marinheiro transatlântico. Ele vai, como faz um bom historiador social, ler as fontes da repressão, sobretudo, né, processos, a imprensa colonial, inúmeros outros materiais que ele menciona, não tanto para pensar qual era a ação dos sujeitos em termos da dominação sobre um controle social, mas como é que sujeitos comuns, como marinheiros, escravizados ou libertos, brancos e pobres, enfim, essa categoria profissional age nos interstícios das formas de controle, né? E consegue, logicamente, nós estamos aqui fazendo uma projeção, dizendo, que bom, eles vão fazer a revolução e vamos ser salvos, né, por eles. Não, eles são homens agindo no seu tempo e conseguindo, enfim, manter certo, dentro de limites bastante pequenos, muitas vezes, mas nem sempre, como a Revolução do Haiti nos demonstra, um grau de autonomia, né, de consecução da liberdade que, no caso do Haiti, é surpreendente, mas que, como eu falei, não é um livro sobre a Revolução do Haiti, mas é sobre a maneira pela qual esta revolução impacta a ação desses sujeitos, né, escravizados, mas não só, e de como ela repercute em outros lugares. E aí eu fiquei pensando, bom, seria incrível poder abordar outras experiências de navegação com essa mesma perspectiva. Mas eu também sei que isso não é muito simples de fazer. Não é simples, porque escapa, né, no tipo de fonte que a gente trabalha, seja ele qual for. Você nunca vai encontrar, por exemplo, uma série que fale resistência escrava ou marinheiros em ação. Não existe séries temáticas. Existem séries ativistas, sei lá, demográficas, ou a própria imprensa, ou a literatura, o que quer que seja, mas ela nunca vai ser organizada de acordo com os interesses dos historiadores. Então, só para dizer que se eu não tivesse lido o livro do Scott, talvez eu não prestasse atenção em pequenos vestígios que a leitura das fontes colocava e que eu estaria cego para eles na situação, eu vou ler um pequeno exemplo do que eu encontrei essa semana, por acaso, na Biblioteca Nacional, uma informação escrita por um sujeito que vai do Rio de Janeiro para Pernambuco, em 1918, juntamente com forças enviadas pela corte para reprimir a Revolução Pernambucana que estava acontecendo naquela conjuntura, né? Esse homem que narra a ida dessas forças para Pernambuco, ele menciona um caso de um navio inglês que havia saído de Liverpool em direção à Bahia, em 1818, e esse navio naufraga na Baía da Traição, que é na Paraíba, né, antes de chegar ao seu destino. Não era um navio muito grande, tinha lá 9 marinheiros e mais uns 3 oficiais. Esses 3 oficiais, quando o navio encalha, eles pegam um bote e dizem, vamos até a terra procurar reforços ou ajuda, o que faz aqui. Passa-se um tempo, esses caras não voltam. Sabemos se eles desertaram ou se eles morreram ou o que aconteceu com eles. Bom, dos 9 marinheiros que sobraram lá para cuidar da carga do navio, 7 desertam. Resolvem que, bom, se o capitão não volta, não sou eu que vou ficar aqui cuidando desse sal, era sal que eles traziam, né? E se mandam para a terra, né? Esses 7 marujos vão ser presos em Pernambuco. Entre outras coisas, por serem estrangeiros, por serem marinheiros, por si só já era um fator de preocupação, né? Marinheiro, quando chega numa terra, causa problemas, nem que seja a projeção que se faz sobre eles. Eles são gente perturbadora. Esses 7 marinheiros vão ser interrogados e eles contam coisas que me parecem assim, ser uma gazeta de notícias daquele ano, né? De coisas que estavam acontecendo no mundo. Um deles, um americano,
tinha saído de Nova York fazia 3 meses, diz que ele tinha ouvido falar de uma revolução feita pelos escravos, mas que quando ele saiu do porto de Nova York já se sabia que estava tudo sossegado e tranquilo. Ele não está falando do Haiti, está falando da Revolução Pernambucana. Mentira, porque não estava tranquilo, mas ele certamente quis acalmar o oficial que estava lá fazendo a interlocução com ele no interrogatório. Outro marinheiro, um inglês, disse que ele viu panfletos escritos em inglês e em espanhol pregados nas esquinas de Gibraltar, onde o navio tinha feito uma escala, e que esses panfletos em inglês e espanhol anunciavam que Napoleão havia fugido de Santa Helena e estava a caminho de Pernambuco. Que é uma história também, não é mais novidade, mas é muito saboroso ouvir isso da boca de um marinheiro depondo diante de uma autoridade, né, do judiciário, da polícia, etc. Outro marinheiro, um escocês, reiterou tudo isso, disse que soube em Gibraltar que os portugueses estavam em guerra com os argentinos. Um outro americano tinha ouvido que os Estados Unidos entrariam em guerra com a Espanha. Quer dizer, esses homens, ao circularem pelo mundo, eles não só vão colhendo as informações, mas eles também vão repassando as informações, muitas vezes acrescentando as suas impressões sobre elas. E alguns nem vão à terra. Alguns desses marinheiros dizem: eu sei que tinha panfletos em Gibraltar, mas eu não fui à terra. Foi meu colega que desceu e, quando voltou, me contou. Então, você vê que oralidade e cultura letrada não necessariamente são excludentes, né? São formas de comunicação simultâneas. Enfim, isso é um ofício do Luiz do Rego Barros, enviado para Sua Majestade, no Rio de Janeiro, em 15 de fevereiro de 1918. Estou falando disso porque, reiterando o que eu já havia dito, se eu não tivesse lido Júlio Scott, isso para mim não ia ser nada mais do que uma fofoca, uma coisa saborosa que a gente encontra nas fontes, tal. E hoje me parece que é mais do que isso, né? Talvez a reiteração de coisas que a gente sabe, em certa medida, pelo senso comum, né? Marinheiros fazem circulação de informações, mas fazem como? Né? Muitas vezes a gente sabe o que, mas não sabe o como. E o como é importante para a compreensão dos objetos que a gente elege, né? A gente escolhe um tema para ser estudado, né? Então, eu acho que é, de fato, um indício pequeno, é só um exemplo, é pouco, não dá para pensar uma tese a partir desse documento. Mas acho que o indício, e ele, Julius Scott, de Um Vento Comum, nos abrem uma gama de possibilidades, né? E é para isso que eu queria chamar a atenção. Que os historiadores sociais têm essa vontade de buscar o que muitas vezes é difícil, né? Lidando com fontes diversas e muitas vezes áridas, para procurar o entendimento dos processos a partir de uma visão dos homens e das mulheres comuns, né? Em interação com outros sujeitos, né? Não estou propondo aqui uma autonomia plena dos sujeitos e nem a criação de uma humanidade apartada, né? Pobres, escravos, mulheres, e tudo aquilo que o Bolsonaro persegue é um tipo de humanidade. Os outros são aquela humanidade que a gente está mais acostumada, porque a historiografia se deteve mais sobre eles, né? Não é isso que eu estou propondo. Também parem de nos matar, mas essa é uma outra conversa, né? Então, acho que o livro do Júlio Scott é exemplar nesse sentido, porque ele se debruça sobre um tema, eu diria, bastante conhecido, que é a Revolução Haitiana, bastante conhecido, sobretudo em língua inglesa e francesa, uma historiografia bastante vasta. No Brasil, não, né? Parece que esse é um tema que não nos diz respeito, sobre o qual a gente tem menos interesse, né? E ele nos mostra também como o conhecimento que a gente produz sempre é transitório, sempre pode ser discutido, ampliado, a partir não só de novas fontes que a gente venha encontrar, e eu acho que ele faz isso, né? A novidade em termos de fontes que ele nos traz é muito grande, embora não sejam fontes haitianas, né? Então, de novo, volto a dizer, não é um livro sobre a Revolução do Haiti, pelo menos acho que com exceção de alguns jornais que circularam no Haiti na década de 1790, as outras fontes são
da Martinica, de Cuba, dos Estados Unidos, são de outros lugares aonde a Revolução repercute. Talvez também seja demais querer que o Haiti, depois de tanta coisa que lhe aconteceu, tenha ainda preservado suas fontes históricas. Então, acho que hoje também seria um pouco difícil retomar a partir daí. Mas a verdade é que eu acho que o livro nos ilumina, né? Porque ele nos faz pensar que a gente, como historiador, tem também questões que estão para além disso que eu estava dizendo, a descoberta de novas fontes ou novas abordagens para se falar sobre fontes já conhecidas. Tudo isso é muito do métier, mas o que também é do métier, mas nem sempre é levado em conta, são essas injunções do tempo presente, né? Que fazem com que os historiadores sempre tenham novas perguntas para velhos objetos, fontes já conhecidas, compromisso de classe, experiência e compromisso com questões que nos afligem, a começar do racismo, que me parece ser um tema a partir do qual pode fazer uma leitura muito interessante, né, da obra dele. Bom, enfim, é isso. Quero, mais do que tudo, parar de falar, porque senão eu ouço o que eu quero ouvir dos colegas, mas eu quero terminar fazendo uma espécie de um apelo, que é também um convite, né, para que a gente consiga ter um desenvolvimento mais intenso disso que eu comecei dizendo na minha fala, que é essa abordagem de uma história do mar, né, das gentes do mar, dos trabalhadores do mar, uma história marítima, que eu não estou propondo descartar absolutamente nada que são os nossos instrumentos. Pode ser uma história econômica, pode ser uma história política, pode ser demografia, pode ser uma porção de coisas, porque o historiador social lida com todas as informações e todas as perspectivas, né? Então, eu acho que temos um amplo campo a ser devastado na historiografia escrita em português, mas também em castelhano, também em outras línguas, que não inglês e francês. Não por nada, eu acho que o debate com essas historiografias tem que se manter, mas ninguém lê castelhano e português como nós lemos na América do Sul. E existe uma infinidade de fontes para se trabalhar essas temáticas. No Brasil, há alguns trabalhos importantes, então eu diria que não é que não existe uma tradição de estudos de história marítima, mas é uma tradição descontinuada, né? Desde que Amaral Lapa escreveu lá a Bahia, a Carreira da Índia, nos anos 60, passando pelo Paulo Miceli nos anos 90, que tem uma obra que eu gosto muito sobre as grandes navegações, um tema chatíssimo, que a gente aprende na escola, aquele nome de um monte de gente que, né, depois mata o nosso interesse pelo estudo da história. Eu já sei quem é Vasco da Gama, Lopes Cabral, Bartolomeu Dias, e tudo isso é muito desinteressante, né? Concordo, mas Miceli acho que fez uma obra sobre a vida cotidiana nas embarcações do século XVI e XVII, que, se não é o melhor livro do mundo, é muito inspirador também. Mais gente deveria se debruçar sobre isso. Não posso deixar de mencionar, para acabar, o livro do Geraldo Silva, A Faina, a Festa e o Rito, que é também um livro que eu diria genial, para dizer o mínimo. Também demorou a sair como livro, né? Então, tudo isso para dizer, temos alguma tradição, meio descontinuada, meio apontando em direções diferentes, mas isso, para mim, é animador, né? Eu acho que tem um campo aí a ser construído e eu estou olhando com uma geração de gente mais jovem do que eu, tenho muita esperança de que isso vá adiante. Então, não falei muito sobre Júlio, mas é assim. Olha, eu já... Obrigado. Bom, a gente combinou que eu ia falar em segundo lugar e não ia encerrar essa mesa redonda. Esperamos conseguir deixar um tempinho para questões, perguntas. Como eu tenho um pouco essa dupla função aqui de anfitrião e de palestrante também, não quero deixar de agradecer muito Inaí e a Jaime, né, por terem aceitado o convite e estarem aqui para conversar com a gente.
eu acho que não é comum, né, a gente fazer uma mesa ao redor de um livro, uma leitura de um livro, que não é um lançamento de um livro, porque o autor faleceu em 2021, tem um quê de uma homenagem, mas eu acho muito interessante o formato, uma coisa que se fazia muito, pelo menos no meu país, quando eu estava na graduação lá, e que eu achava sensacional, assim, ouvir como as pessoas leem, né, obras. Eu acho que a gente, né, depois disso, também pode pensar em aprofundar esse formato. E então, na minha intervenção, como isso foi anunciado também, eu vou me concentrar num aspecto que é central, Jaime já de alguma forma anunciou, né, na obra de Scott, que é a análise do papel da circulação de notícias no Caribe da era das revoluções atlânticas, ou, como autor prefere afirmar no título, na era da Revolução Haitiana, né? Ainda que essa circulação de notícias não tenha se limitado no livro aos sucessos, né, Jaime mencionou isso, da ilha de São Domingos, né? Incluiu outros acontecimentos, circulação de notícias, de boatos sobre outros acontecimentos da época, como os debates britânicos sobre a abolição do tráfico e, obviamente, os desdobramentos da Revolução Francesa, uma coisa, como demonstra o Scott, que gerou muita sede de notícias no Caribe. Tem uma passagem do livro em que o autor diz uma coisa muito importante, né, falando justamente sobre a maneira como as notícias sobre a Revolução Francesa circulavam naquelas pequeníssimas ilhas das Antilhas Menores, né, no Caribe Oriental, Trindade, né, Martinica, Dominica, etc., onde havia, como Jaime um pouco explicou, um fluxo constante, né, de mercadorias e de vendedores itinerantes que se encarregavam da distribuição, de contrabandistas, de prófugos da justiça, escravos, fugitivos, imigrantes, refugiados, enfim, essa multidão, né, multiétnica que foi estudada por Scott e por outros autores. E, enfim, nesses arquipélagos de conexões atlânticas estreitadas de alguma forma pelas economias da sociedade de plantação, nessa região, escreve Scott, a distribuição de notícias deve ser entendida como, abro aspas, uma mercadoria comum, né? Diz isso numa passagem do capítulo 4. E eu acho que tratar a informação e as notícias como uma mercadoria mais nesse livro, assim como açúcar, o café, o tabaco, né? Fundamentalmente açúcar, nesse paralelo que ele traça, o autor destacava que as notícias eram um produto desejado, um produto disputado, que tinha um valor social, né, e cuja circulação podia ser estudada na sua mais rigorosa materialidade. Então, há uma questão, as notícias aqui e a forma, na sua forma fundamentalmente de boatos orais, sim, tem um lugar muito importante no livro. E na obra de Scott, e há pelo menos, me parece, dois indícios claros dessa centralidade. Em primeiro lugar, uma coisa que Jaime já mencionou, né? Quando ele falou da supressão da noção de comunicação que estava no subtítulo da tese, que se perdeu na tradução, na publicação de 2018 em inglês, 2021 em espanhol. E, aliás, eu acho que não foi mencionado até agora, vai sair, ou você mencionou, Cris, você mencionou, vai sair pela Unicamp em breve, a editora da Unicamp. Essa perda, digamos, do conceito de correntes de comunicação, em alguns trechos do livro, Scott escreve também redes de comunicação, sugere, então, a centralidade da informação e da circulação de notícias nessa obra. Um outro indício, também, que me parece da importância dessa questão na obra de Scott, é a atenção que deu à questão da circulação de boatos, de rumores, de fofocas. Por exemplo, em 2010, o autor organizou, junto com Laurent Debois, outro especialista em história das revoluções e das emancipações no Caribe francês, uma obra foi, na verdade, a primeira aparição de alguns trechos desse livro
O Vento Comum, antes da publicação em 2018. Isso apareceu em 2010 e se chamou Origins of the Black Atlantic, Origens do Atlântico Negro, né? Onde Scott organizou, junto com esse outro autor, publicou pela primeira vez alguns trechos dedicados justamente a essa questão que ele chamava de vias clandestinas para transmitir informação, ou redes subterrâneas, né, de propagação de notícias sobre emancipação, sobre a experiência de liberdade de afro-americanos, em particular, através dos marinheiros negros como vetores de transmissão de rumores, negros e pardos. A centralidade dessa questão na coletânea sobre o Atlântico Negro era confirmada, ademais, pela inclusão de um capítulo de Stephen Hahn, né, originalmente tinha saído na revista Past and Present, em 97, cujo título era Expectativas Extravagantes de Liberdade, que justamente analisava a proliferação de rumores numa insurreição no sul dos Estados Unidos no final da Guerra Civil. Expectativas extravagantes de liberdade. O conceito de expectativa é fundamental aqui, e me parece que nos permite entrar um pouco na obra, nessa análise que eu prometi, porque uma das ideias articuladoras do Scott no livro é o conceito de cultura da expectativa, sim? Culture of expectations, que em espanhol foi traduzido como cultura da expectação. E que estava, segundo Scott, essa cultura, né, que fervilhava no Caribe, por trás dos circuitos de propagação de informações, cujo dinamismo e rapidez muitas vezes espantava, evidentemente, os funcionários coloniais e os fazendeiros escravocratas. Em 1775, é uma cita, uma das bonitas, né? O livro é cheio de, me parece, de referências, como, claro, evidentemente, essas vozes, esses rumores, eles circulavam, evidentemente, numa trama cultural de oralidade, como já me mencionou. O autor trabalha com fontes que indiretamente dão conta dessa trama oral, que, em grande medida, se perdeu, né? Digamos, tem pouco registro. Mas o livro é cheio de cartas e menções muito, muito bonitas. A gente, de alguma forma, nessa mesa deve ser lida nesse sentido, um convite a vocês a lerem o livro de Scott, a prestigiarem essa obra singular e excepcional. E uma delas, que eu gosto muito, pertence ao diário do revolucionário americano, futuro presidente dos Estados Unidos, John Adams, que ele diz, abro aspas, os negros têm uma arte maravilhosa para comunicar-se informações entre si. Essa arte se nutria de uma cultura expectativa, diz Scott, fortemente relacionada com os sonhos de liberdade dos afro-americanos. Agora vou citar um pedacinho só de Scott. Abro aspas, de todas as informações que chegavam nas colônias americanas, impressas ou de boca em boca, nenhuma era tão antecipada ou tão potencialmente explosiva como as que alimentavam a esperança de emancipação dos negros. Né? O livro é cheio de referências a esse tipo de rumores. A ideia de uma cultura da expectativa é muito importante porque nos permite compreender a construção também do debate historiográfico do autor. Né? No prefácio, que foi escrito pelo Marcus Rediker, a quem já me mencionou, ele não apenas explica a origem da frase que dá título ao livro, O Vento Comum. Você vai falar disso, né? Da origem do título? Se não, falo. Então deixo para você. Pode ser? A frase é de um poema que um poeta romântico inglês escreveu quando o Toussaint Louverture, o revolucionário haitiano, foi preso pelas tropas napoleônicas, já estava doente na prisão, morreu de tuberculose, e esse ano, o ano anterior, esse poeta publicou uns versos, né, em que,
de alguma forma dizia, você foi preso, sua vida está no ocaso, mas nada apagará aquele sopro de vento comum. Essa é a origem do livro, sim, que você abriu no Caribe. Rediker não apenas explica essa referência que no livro só aparece lá, se não me engano, no final, na conclusão, mas sem muita explicação. E também explica as leituras, ou organiza um pouco as leituras que permitiram ao autor construir o debate, né, que é muito interessante. Além de dar dívida com a obra de Christopher Hill, né, de quem toma Scott o conceito de masterless, né, de quando ele fala de um Caribe sem senhores, sem amos. Rediker acrescenta uma referência que é fundamental no livro. A leitura da obra de Lefebvre, né, sobre a circulação de boatos no Grande Medo de 1789, sobre a circulação e a propagação de notícias do complô aristocrático e do temor aos bandidos na França revolucionária, em quem Scott se inspirava para balizar a centralidade das redes de comunicação transformadas aqui em correntes revolucionárias do mundo atlântico. Para compreender a importância da contribuição de Lefebvre para os estudos dos rumores, me parece que é preciso levar em consideração que o Grande Medo, publicado no início da década de 1930, formava parte de todo o movimento da primeira geração de análise na direção do estudo do fenômeno dos boatos e das notícias falsas na história. Esse movimento se deu nos anos de entreguerras e envolveu, entre outros, o famoso ensaio de Mark Bloch sobre as notícias falsas na Primeira Guerra, de 1921, e também resenhas que o próprio Bloch e Lucien Febvre publicaram sobre o Grande Medo, né? Esse último, a resenha se chamou Uma Gigantesca Notícias Falsas. É impossível aqui, eu fiz isso inclusive uma palestra na semana passada, se eu não me engano, digamos, resumir esse movimento historiográfico. O que me interessa destacar é apenas um ponto que é central para compreender a apropriação que faz mais tarde Julius Scott sobre o conceito de cultura, através do conceito de cultura expectativa. Para Bloch, as notícias falsas não eram um fenômeno de psicologia individual. Elas proliferavam dentro do que o autor chamava de cito uma frase concreta de Mark Bloch, caldo de cultura favorável, ou estado de consciência coletiva, né, que favorecia a proliferação de boatos, que tinha o poder de transformar um erro, ou inclusive uma má percepção dos sentidos, numa crença ou numa lenda. Sim? Desde uma perspectiva durkheimiana, né, que criticava explicitamente as leituras individualistas, atomistas, Bloch escrevia que, abro aspas, uma falsa notícia nasce sempre de representações coletivas que preexistem a seu nascimento. Sim? Ou seja, uma mentalidade coletiva estava sempre por trás desses boatos que moldavam as imaginações. Lefebvre, em quem se baseou concretamente Scott para construir essa interpretação que fundamentalmente dá forma a 2 dos capítulos do livro, o vento comum, seguia esse mesmo raciocínio de análise quando argumentava que as revoltas camponesas, abro aspas, foram preparadas por uma longa fermentação dos espíritos, sim? Por uma fantástica preparação mental para a ideia do complô aristocrático. Sim? Sempre está nessa operação de análise essa ideia coletivista, aliás, né, de que os momentos de proliferação de rumores eles respondem a uma longa preparação prévia no que na época se chamava de consciência coletiva, para essa proliferação de rumores, de boatos, de fofocas e de notícias falsas. Então, a ideia da expectativa, da cultura da expectativa, de esperar, de estar na expectação, diria em espanhol, né, desse tipo de notícias, é uma questão fundamental e Scott vai um pouco nessa mesma
direção, né? De uma longa preparação através de tradições subterrâneas que Jaime mencionou e reconstruiu antes, então não preciso aprofundar isso. No entanto, apesar das conexões evidentes de Scott com a obra de Lefebvre, me parece que ele vai um pouco além dos contornos e das limitações dos autores dos anais. Em concreto, ele foi, me parece, além da noção de uma longa fermentação latente nos espíritos, porque mais do que uma abstrata consciência coletiva, né, o que temos aqui no livro é uma concreta, mais uma vez, rede humana de comunicação, feita de muita heterogeneidade, de disputas narrativas, sim, tecidas por uma multidão heterogênea de marinheiros, fugitivos, vendedores de mercado que compartilhavam desejos emancipatórios e trocavam informações. Trocavam, em definitiva, essa mercadoria, né, como diz o autor, tão prezada no Caribe e tão temida pelos escravocratas. Em relação, digamos, essa relação das expectativas e dos sonhos de liberdade com a proliferação de boatos, me parece que me permite fazer um outro cruzamento, dessa vez um pouco mais inusitado, mais fora da curva, e com a literatura das prisões, que a gente trabalhou aqui com a Larissa numa pesquisa recente. Porque, vejam, os estudos que na segunda metade do século XX construíram uma interpretação das culturas carcerárias, né, como parte de um contínuo de instituições de confinamento, colocaram muita ênfase na dimensão do controle de informação dos detentos. Sim, apesar de não ter investigado muito nessa bibliografia inicial, a proliferação de boatos como forma de resistência, que é uma coisa que é muito importante em Scott. Estou pensando, né, em como trabalhou o controle da informação, evidentemente, Irving Goffman, em Asylums, não sei como foi traduzida para português, uma obra do 61, ou o próprio Michel Foucault em Vigiar e Punir, né? Que, inclusive, Foucault exagerava ao considerar que os presos eram, abro aspas, objeto de uma informação, mas jamais sujeito de comunicação, uma coisa que, evidentemente, Scott refuta aqui, né? Se Goffman e Foucault prestaram mais atenção ao controle da circulação de informação nos cárceres, existia, no entanto, digamos, a função de desinformação das prisões. Existiram, na época, nesses anos 60, 70, outros estudos que se ocuparam, sim, da proliferação de rumores nos cárceres, que me parece que tem uma série de cruzamentos interessantes que eu vou mencionar para encerrar a minha fala. Estou controlando aqui meu tempo. E concretamente, eu vou mencionar um que eu gosto muito, desses estudos sobre a proliferação de boatos no interior de cárceres e de centros clandestinos de detenção nas ditaduras. Sim? Que é o trabalho do sociólogo Emílio Dífola, se chama La Bemba, publicado pouco depois que ele foi exiliado em Paris, e que saiu do centro clandestino de detenção e se exiliou em Paris, em 1976, 78. Bemba, talvez Fidel sabe, é uma palavra que no Caribe, na gíria prisional hispano-americana, era utilizada para se referir a um particular tipo de rumor transmitido de cela em cela, de pavilhão em pavilhão, inclusive de prisão em prisão. A expressão provém justamente do Caribe. Em ilhas caribenhas como Puerto Rico e Cuba, Bemba é uma forma racializada de nomear uma boca com lábios grossos. Bemba, aliás, é uma língua bantu, ibana, predominante na região de Zâmbia, onde é língua franca. Sobre isso, talvez você possa falar alguma coisa. Quando eu vi que Ivana estava andando aqui no auditório, vamos falar bem curtinho isso aí, e olhando para ela, que vai que eu falo merda. Né? Mas, além da alusão aos lábios grossos de sujeitos negros, o termo se usa também para designar o ato de andar fofocando. Sim? Fidel, na Venezuela se usa, no Caribe venezuelano? Sim, sim, exatamente. Andar fofocando, propagando boatos, como também se usa na América do Sul, bocón, né, ou buchón. Desde a Revolução Cubana até a Cuba castrista, também se usava a expressão radio bemba. Né? Não sei se alguém conhece, porque Manu Chao
fez disco que se chama Radio Bemba, aliás, é o melhor dele, diga-se de passagem, para dar conta das informações que circulavam de boca em boca. Radio Bemba é isso. E Bemba era justamente o conceito nativo que esse sociólogo de Ípola encontrou na sua experiência nos centros clandestinos de detenção da ditadura militar, aonde provavelmente o termo chegou pelo contato dos presos políticos comunistas com a experiência da Revolução Cubana desses anos. Não tenho certeza, mas é uma hipótese bastante verossímil. O autor escreveu esse longo ensaio, Lo que recuperou a liberdade, e apenas gostaria de balizar, para concluir, e voltar um pouco para Scott, 3 ou 4 conceitos que aparecem na sua análise do rumor prisional, que me parecem centrais para estudo da circulação de boatos, das notícias falsas e para balizar a originalidade da obra de Scott. Evidentemente não estava dialogando com Ípola, mas chegava nas mesmas conclusões de um trabalho que é citado como uma referência na sociologia das prisões a propósito dos rumores. Primeiro ponto, para De Ípola, a prisão devia ser pensada como uma máquina de desinformação. Nesse ponto não se afastava muito de Foucault ou de Goffman, né? Como no Caribe colonial estudado por Scott, a desinformação sistemática dos presos era uma estratégia política, né? Deliberada de dominação, que tinha suas práticas institucionais e seus rituais, censuras de livros, vigilância de impressos que circulavam. Isso aparece em Scott e aparece nos trabalhos sobre boatos nas prisões, onde havia, por exemplo, revistas de celas para capturar papéis, proibição de diálogo, de contato, assim como no Caribe, o controle das notícias que chegavam no exterior. No caso de Julius Scott, através do mar, no caso da prisão, do exterior, dos muros da prisão. Por isso nos chama a atenção o uso, né, do conceito de Bemba, já que a Rádio Bemba foi esse modo de circulação próprio, né, da Guerra Fria, onde o controle de informação tinha se tornado, né, uma coisa muito central, e onde a cultura oral tinha de alguma forma se revitalizado. A prisão política, em definitiva, era um pequeno laboratório intensivo do que ocorria em maior escala fora dos muros do cárcere. No entanto, e a esse ponto eu queria chegar, a coincidência dessa bibliografia com Goffman e Foucault param por aí, porque De Ípola não se limitava a constatar a maquinária de desinformação. A partir dessa etnografia, do ponto de vista do preso político que ele era, né, ele destacava que a Bemba era, abro aspas, o grau zero da resistência interna dos presos políticos à desinformação. Sim? Era a forma primeira e mais elementar de se opor, material e coletivamente, à violência da incomunicação regimentada, que é uma coisa bem vale para esse Caribe de finais do século XVIII. Né? E essa forma de resistência e de existência prisional requeria, diz o autor, de certas habilidades. Como acontecia, então, no Caribe revolucionário de finais do XVIII, as tentativas de controlar e limitar a circulação de informação fomentavam, paradoxalmente, práticas subterrâneas de propagação de boatos e de sujeitos habituados a decodificar notícias. Essa é uma questão muito importante, né? De Ípola escrevia: todo preso político se transforma num leitor decifrador, num hermeneuta hipersensibilizado. Isso é o que mostra, de alguma maneira, Scott a propósito do Caribe, né? O treino que havia entre escravos fugitivos, marinheiros, desertores, em transmitir as informações. De alguma maneira, ressona aqui a palavra que eu citei antes, do diário John Adams, né, que cita Scott: os negros têm uma arte maravilhosa para comunicar informações entre si. E essa arte era uma coisa preparada ao longo do tempo, né? As obras de Emílio de Ípola, como estou de tempo, Cris? 5 minutos? Dá tranquilinho. As obras de Emílio de Ípola e Julius Scott estavam, então, separadas por menos de 10 anos e unidas por uma mesma chave de leitura marxista, né, o materialismo histórico
que no caso do Scott era inspirado pelo marxismo inglês e também pela historiografia marxista da Revolução Francesa, mas também estavam ambas fortemente marcadas pela virada linguística e hermenêutica nas ciências humanas desses anos, né? A informação, em forma de boatos e de notícias, não eram aqui, digamos assim, superestrutura ideológica, eram elementos produtivos, né? Produtores de realidade e transformadores dessa realidade. Essa dimensão se nota muito na análise de Scott sobre o poder das notícias transatlânticas e da circulação intercaribenhas de boatos de liberdade finais do século XVIII. Né? No trecho em que Scott dialoga mais abertamente com essa literatura, em particular com Lefebvre, ele não faz exatamente, com isso eu gostaria de encerrar, um paralelo sem nuances entre o Grande Medo e a onda de rumores sobre a emancipação dos escravos que teve lugar quase que simultaneamente no Caribe na era das revoluções atlânticas. Ambos os casos, né, o Grande Medo e a proliferação de rumores sobre haitianismo, né, e sobre as possibilidades de emancipação associadas um pouco ao republicanismo francês também e às promessas da Assembleia Nacional, tinha em comum, é verdade, um vínculo estreito entre desinformação oficial, por isso que eu trouxe à tona essa literatura sobre a prisão como uma máquina de desinformação, e a proliferação de boatos. Né? Tanto no Grande Medo quanto no Caribe francês havia uma relação muito estreita entre censura e maquinária de desinformação e proliferação da cultura oral de transmissão de notícias. Também compartilhava no fato de que as redes de comunicação que, de alguma maneira, se ativaram muito fortemente por volta de 1789, estavam sendo construídas, como eu falei ao longo da minha fala, né, e consolidadas desde muito antes. Esse é um elemento comum com a tradição dos análises. Sim? Scott é muito insistente na ideia de que essa estrutura, essa rede de comunicação não se construíram na década revolucionária. Elas vinham se construindo desde que os bucaneiros e os piratas tinham sido, de alguma forma, derrotados e jogados para o mar na virada do século XVII para o XVIII. Ou desde antes, na verdade. Porém, me parece que Scott balizava a especificidade da forma como circulavam. No que preparamos, chegamos a um ponto de convergência, Jaime, sem combinar, né? Esse como me parece absolutamente fundamental. Eu concordo contigo que é um como de perguntas, né? Como circulavam, como era essa oralidade, como que os marinheiros, né? São indícios que o historiador social tem sobre essa rede de comunicação, assim como Robert Darnton só tem indícios sobre o que ele também chama de redes de comunicação da Paris pré-revolucionária, por exemplo, em Poesia e Polícia. E todos esses indícios levam à centralidade das cidades portuárias, né? A centralidade de uma tradição de resistência itinerante em que os marinheiros, sim, e os sujeitos que também ficavam desse lado do porto, né? Vendedores ambulantes, né? Vendedores itinerantes, bares, né? Como espaços de comunicação. Aliás, o Rediker, ele diz que junto com o Lefebvre, uma das fontes importantes do Scott foi aquele livro de George James, né? Sobre os Herman Melville, né? Que coloca muita ênfase nessa questão dos botecos que estavam perto da região portuária como um lugar de compartilhamento dessas informações, né? Nessa tradição da resistência itinerante. Então, assim como os habitantes da França rural, estudado por Lefebvre, né? E as correntes de medo da Revolução Francesa, do Grande Medo, nesse ambiente de expectativa, cultura de expectativa e incerteza dos arquipélagos das cidades portuárias do Caribe, as notícias que chegavam de além do mar e das colônias vizinhas eram muito difíceis de controlar. Isso é umas conclusões e evidências mais interessantes do Scott. De alguma forma, não só o fracasso do projeto colonial de desinformação,
sim, quanto também como o projeto colonial de desinformação dos afro-caribenhos provocava exatamente o contrário do que se pretendia, né? Incentivava essa cultura da oralidade e da proliferação de boatos que muitas vezes também eram notícias falsas. Eu não vou conseguir falar sobre isso, mas talvez no diálogo a gente consiga falar um pouquinho. Então, me parece que aí é que há um ponto de contato, mas também uma distância entre a obra de Scott e a obra dos Anais, porque essa rede ou esses rumores espelhavam, me parece, muito mais do que simplesmente medo e pânico, né? Esse sopro de vento comum espalhava com muita força qualquer boato que alimentasse esperanças emancipatórias. E essa informação, agora me parece que entendemos melhor, né, a ideia de cultura expectativa, não apenas era muito esperada, muito desejada, quanto era fundamentalmente justa e verdadeira. Então, eu vou parar por aqui, vou passar a palavra para Inaí, e muito obrigado de novo pela presença de vocês. Não posso. Acho que vou pegar mais rapidamente. Então, olá a todas e todos. Queria reforçar aqui a minha alegria de estar num evento presencial, né? Discutindo um livro tão importante, de um autor que merece ser muito debatido aqui. Agradecer imensamente o convite feito pelo Diego. Prazer muito grande estar com ele, né? De estar com o Jaime, com quem eu sempre aprendo muito. Enfim, de estar aqui debatendo o livro do Scott, que eu acho que tanto o Jaime quanto o Diego comentaram, isso é uma espécie de convite, né? De como fazer história, assim, de como produzir pesquisa e conhecimento histórico. E eu vou organizar, pensando a partir da questão do Haiti, mais propriamente dita a minha fala, mas, enfim, para ampliar, para trazer mais questões para o debate, e aí a gente vai seguir. Então, acho que a primeira coisa que eu acho interessante de trazer é a dificuldade que o Julius Scott teve para publicar o livro dele, né? Então, foi uma tese defendida em 1880, né? Século XIX na veia, em 1986, e que só foi publicado, né, 32 anos depois. Ele teve 2 recusas, né? No início, ali, pós publicação, e acho que, em grande medida, essas recusas, claro, que estavam vinculadas a um certo ineditismo metodológico que ele tem, que, né, muitas vezes foi visto como inconsistente por alguns historiadores, como inconsistência, na verdade, e também pela postura dele enfática em manter não negociar, né, essa proposta, essa perspectiva que ele teceu para pensar esse espaço atlântico a partir da experiência, né, não só, mas ele pensa o espaço atlântico a partir da experiência do Haiti. E eu acho muito curioso que, mais ou menos no mesmo período em que o Julius escreveu esse livro, um historiador britânico, que eu imagino que vocês já devam ter lido, ele tem 2 livros traduzidos para português, que são livros de síntese, né? Então são livros que a gente usa muito, sobretudo na graduação, que é o Robin Blackburn. Ele desenvolve uma perspectiva de pensar a história, os impactos ele está pensando, na verdade, né, no livro que eu estou mencionando aqui, que é o livro de 88, em que ele vai pensar no escravismo nas Américas, né, de meados do século XVIII até as primeiras 3 décadas do século, as primeiras 4 décadas do século XIX, e ele vai dedicar um espaço significativo não só para a Revolução do Haiti, mas para os impactos que essa revolução teve na reorganização do escravismo no
aí sim no espaço atlântico. Né? Então, é muito curioso que o Robin Blackburn tenha tido, talvez, provavelmente, pouca dificuldade em desenvolver essa tese dele, publicar, e é um trabalho muito importante, ao passo que o Julius Scott não, digamos, por mais que ele, né, fosse um professor universitário, numa universidade reconhecida, o livro dele tenha demorado muito para ser publicado. Né? Então, o livro dele, na verdade, a tese é do mesmo ano que o Blackburn publica A Queda do Escravismo Colonial, na versão em inglês, né, na versão original. E claro que, fazendo um resumo bem resumo, eu acredito que eles estão defendendo um aspecto central muito parecido, que é isso, o impacto que a Revolução do Haiti tem na reorganização do espaço atlântico. Né? E eu acredito que essa dificuldade do Blackburn, do Scott, em publicar, né, está vinculada a duas questões que não se dissociam, né, mas eu vou apresentar de forma separada só para facilitar aqui a minha fala. A primeira é a histórica dificuldade que o Ocidente tem em tratar a Revolução do Haiti. Né? Existe um trabalho fenomenal do Trouillot, né, que é, na verdade, um tratado filosófico e historiográfico, no qual ele pensa nos silêncios que são construídos pela historiografia, enfim, a partir da experiência do Haiti. Né? E se a gente for parar para pensar no tamanho que essa revolução teve e na quantidade de publicações que nós temos, né, todas elas de grande qualidade, mas estou pensando em números, é um problema. Né? É um problema significativo. A gente tem uma produção muito pequena, sobretudo se a gente for fazer uma comparação com a Revolução Francesa, né, que é esse fenômeno que pode ser entendido como, enfim, mãe, mas ao mesmo tempo, enfim, antagônica da própria Revolução do Haiti. Então, esse silenciamento, ele é uma opção deliberada, né, de não racializar uma perspectiva histórica, né, de não tomar a Revolução do Haiti naquilo que ela tem de mais radical, que é justamente desvelar a construção racial desse espaço atlântico. Né? Então, a Revolução do Haiti é um momento no qual aqueles ideais de igualdade, liberdade e fraternidade que a gente conhece e critica, não totalmente, porque nós somos também herdeiros diretos, eu não quero criticar esses ideais, quer dizer, um pouco eu quero, sim, eu quero, mas numa radicalidade mais na minha perspectiva mais positiva e progressista, realmente tirar essa capa que cobria, né, uma declaração de direito universal dos homens, mas está pensando num conjunto muito restrito de homens. Né? Então, a Revolução do Haiti ela implode essa perspectiva a partir justamente da leitura que esses homens, que eram, na sua, né, imensa maioria, escravizados ou homens negros, vinculados de alguma maneira, né, familiar, né, à escravidão, ou mesmo alguns livres, né, dessa possibilidade ou do sentido de liberdade, do sentido de exercício de cidadania. Né? Então, eu acho que o Julius Scott, ele, de certa maneira, essa dificuldade, essa demora, que passa por uma dificuldade do reconhecimento do trabalho dele pelas editoras e do reconhecimento específico da forma como ele quis construir esse conhecimento, esse livro, fala, na verdade, da longa duração que nós temos de um não falar sobre a Revolução do Haiti. E quando esse falar é possível, ele está muito circunscrito a uma perspectiva que não deixa de ser importante, como a do Robin Blackburn, mas que está pensando numa dialogia, num diálogo das esferas de poder mais reconhecidas. Né? E o que ele faz eu acho muito incrível. Tem uns livros que eu fico um pouco de raiva de ler. Ai, gente, queria ter escrito um negócio assim, mas enfim, não foi dessa vez. Porque ele faz uma colcha de retalho, né, que ele vai tecendo a partir da experiência
de sujeitos que historicamente, né, são pensados como esse, sei lá, esse amálgama, esse povo, enfim, uma coisa que, né, tem uma definição específica, né, que são esses subalternos, né, a história vista de baixo, mas é uma história vista de baixo ela também é específica, não é qualquer história vista de baixo que ele faz, né? E ele vai justamente nessas possibilidades de afirmação das experiências humanas dentro da condição que esses homens, ele fala muito mais da experiência masculina do que feminina, né? De que esses homens tinham na condição de escravizados, na condição de mercadores, então não há nenhum tipo de não há uma tentativa de transformar esses sujeitos em grandes heróis da Revolução Francesa. Não é isso que ele faz, né? Eu acho que essa é uma lição que ele dá, dentre as muitas que ele dá, mas acho que é uma das grandes lições, que é justamente pensar as experiências do passado dentro das condições e possibilidades que aqueles sujeitos poderiam viver. Então, claro que isso tem uma série de limitações, mas a gente também, se a gente fizer um trabalho cuidadoso, que é isso que ele faz, e uma grande ousadia, né? Tem que ser de uma dose de ousadia no mundo também, a gente está vivendo isso, né? Em várias instâncias, a gente precisa, você consegue fazer essa pesquisa. Eu li, né, agora para esse evento aqui, com mais cuidado, no último capítulo, justamente quando ele está pensando o que a gente muitas vezes chama desse haitianismo, o medo do Haiti, e ele vai dar uma materialidade para que esse medo existisse. Então, existe um medo do Haiti. Eu imagino que muitos de vocês já tenham, eu já falei isso em muitas aulas, o medo do Haiti, se no caso do Brasil ele é retórico ou não, porque no Brasil a gente tem uma distância, inclusive geográfica, né? Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque ele faz uma análise muito circunscrita do espaço caribenho, e isso dá mais substância para o seu argumento, porque ele está pensando no trânsito possível das informações. Ele não está viajando na maionese, né? Ele está pensando, ele está analisando, né, as possibilidades de viagens que eram feitas, e a partir daí, como eu disse para vocês, né, uma série de pequenos causos, de histórias miúdas, ele vai tecendo essa coxa de retalhos e mostrando como que nos Estados Unidos, em Cuba, na Jamaica, na Venezuela, esse medo ele é, na verdade, expressado pela agência desses sujeitos subalternos, que não estão, em alguns casos, eles se organizam para fazer revoltas, isso também é muito interessante, como ele pontua, como que algumas revoltas que acontecem em Louisiana, que acontecem, sobretudo, na Venezuela e também em Cuba, estão diretamente vinculados à experiência haitiana. Então, ele fala até de um caso aqui, acabou a bateria aqui, uma pessoa que é um pouco leve, ao invés de deixar a bateria, né? Mas ele fala de um caso, que agora eu não lembro exatamente onde mas, se não me engano, no Caribe holandês, em que os pais começam a dar o nome para os seus filhos, os pais negros, de Toussaint. Isso é uma coisa maravilhosa. Né? Toussaint vem aqui, enfim, né? O maior líder revolucionário daquele momento é homenageado pelos homens que se reconhecem na causa desse sujeito. Né? Então, ao trazer essas histórias miúdas, eu acho que ele permite que a gente faça um exercício mesmo de como produzir um conhecimento histórico que seja transnacional, né? Que seja polifônico. Né? Eu dei uma lida agora, falei, vamos ver quem é que ele adora o agradecimento. Né? O agradecimento ele é enxuto, enfim, mas ele agradece, sobretudo, as pessoas que o ajudaram nos arquivos em que ele esteve. Ele, cara, teve os arquivos da Jamaica, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Espanha, de Cuba, do Haiti. Então, ele precisou fazer um trabalho, né, que é um trabalho de fonte, que eu adoro, pelo menos, fazer, né, assim, uma falta tremenda, que é conhecer cada história e fazer as conexões possíveis. E depois, eu acho que essa é a grande, talvez uma das grandes, o que torna o livro dele muito interessante. Né? Eu acho que ele faz o pulo do gato, né? Que muitas vezes
e por questões absolutamente compreensíveis, né, quem pensa nessa história dos subalternos nem sempre consegue dar conta de fazer, que é jogar para o mar. Né? Então, ele está dialogando o tempo todo a partir dessas experiências, dessas pessoas comuns, dessas coisas, né, dessas histórias miúdas, com as definições desse mundo atlântico em revolução. Né? Ele não está só pensando nas agências de uma maneira mais circunscrita, de uma experiência da Jamaica, de uma experiência cubana. Ao fazer a conexão, né, e eu acho que essa também de novo, uma grande sacada dele, essa conexão desse espaço caribenho, ele não só reconhece uma característica do Caribe, o Caribe ele é quase transnacional por excelência, né? É muito difícil você fazer uma história nacional de um lugar do Caribe, você tem que estar o tempo todo em diálogo. Acho que mais do que em qualquer lugar das Américas, o Caribe, você vai falar de Barbados, mas você tem que falar você tem que estar sempre em conexão, porque é isso, é um lugar de circulação profunda, né? Sobretudo desses sujeitos cujas histórias não necessariamente estão ali descritas nos grandes tratados, nos manuais, mas que aparecem muitas vezes nesses documentos, muitos dos quais ele cita, né? Ele começa citando um dos capitães generais de Cuba, justamente desse período, que é um cara que eu estudei bastante no doutorado, que sofreu horrores, coitado não, mas enfim, por conta justamente de ser um homem que está tendo que administrar Cuba, cuja oligarquia tinha acabado de fazer uma profunda aposta na escravidão, né? Então a sacrocracia cubana está em formação ali naquele finalzinho do século XVIII, já tinha conseguido a autorização do Carlos IV para ampliar o tráfego, enfim, para, na verdade, facilitar o tráfego transatlântico, para que a produção açucareira fosse incrementada. A Revolução do Haiti, em grande medida, é vista como uma janela de oportunidades para essa sacrocracia, porque, né, o Haiti, até Saint-Domingue, né, é a maior produtora de açúcar do mundo, né, metade de uma ilha que tem o tamanho do estado do Rio de Janeiro, uma coisa impressionante que acontece ali. Produzir, acho que, se não me engano, 35% ou 40% do açúcar consumido na Europa, então, fora o café, que também é uma porcentagem muito semelhante, né? E esse homem é obrigado a gerir essa ilha, que está fazendo uma aposta cuja ilha vizinha está mostrando ser profundamente perigosa, né? E que um pouco depois, demora um pouco, né? Mas o Las Casas chega a sentir. Em Cuba a gente tem uma revolta, né? Uma revolta chamada Revolta de Aponte, acontece em 1812, em que o grande mentor dessa revolta, ele é um homem negro que tem, né, um caderno, né, que infelizmente não existe, mais queimaram, obviamente, né, os órgãos repressores sabem bem o que fazem, mas no qual ele mostra toda uma genealogia desse movimento com a Revolução do Haiti. Né? Isso para ficar no caso cubano, que na verdade é que eu conheço mais justamente por conta da minha pesquisa de doutorado. Então, acho que o que eu gostaria de sublinhar, né, nesse primeiro momento é esse convite mesmo que o Júlio faz para a gente fazer uma história que seja, ao mesmo tempo, miúda e macro. É um exercício que é difícil, mas que eu acho que nunca antes na história desse Brasil, desse país, a gente precisou fazer isso, porque eu acho que o mais interessante é que a gente está pensando no universo dos boatos, quando a gente está pensando num momento em que, né, de fake news, de um não controle, né, da notícia, do que é falado. Então, assim, isso, claro que a gente está vivendo isso de uma forma diferente, óbvio, né? Não quero fazer nenhum anacronismo aqui, mas a questão do boato ela está posta desde sempre, né? E que bom que a gente tem a história, sobretudo a história feita por quem pensa esse universo do mar, né? Que é por onde o vento sopra, efetivamente, né? Esse vento comum, acho a escolha do título é maravilhosa. Que permite que a gente tenha essa dimensão histórica, porque é fundamental a gente, inclusive, entender que há essa perspectiva que aparece de forma um pouco subterrânea da construção
primeiro das conexões e da forma como a informação circula, mas também da construção de identidades, né, da construção de projetos. Então, o que a gente tem a partir da Revolução do Haiti é, efetivamente, um universo, sobretudo caribenho, mas não só, porque aí quando eu estou falando de Caribe, eu estou pegando os Estados Unidos também, né? Estou falando dos Estados Unidos nesse bolo aqui. Que consegue não só, porque a gente tem, por um lado, né, os haitianos que estão lendo aquela que a gente considera a maior revolução da contemporaneidade, que marca o início da nossa era, né? Então eles fazem uma leitura radical disso, e o resultado ele é, enfim, igualmente radical, e é tão profundamente radical que você tem a reapropriação disso por outros sujeitos que se identificam com essa causa, né? E que conhecem do boca a boca. Eu fico pensando muito também, sobretudo ouvindo o Jaime e o Diego, né? Fiquei pensando, eu conheço menos, né, essa historiografia sobre a circulação das informações desse universo marítimo, mas para mim foi inevitável não pensar na estrutura, né, da oralidade das sociedades africanas que estão ali sendo escravizadas, né, e que na verdade a gente faz análise de um mundo letrado cuja imensa maioria da população não sabe ler. Então, a oralidade ela tem um poder, tem uma importância, tem um mecanismo. Eu acho que, mais do que nunca, a gente precisa, nós historiadores, pedindo auxílio aos linguistas e aos antropólogos, criar ferramentas para conseguir transformar isso realmente numa ferramenta histórica, né? Para pensar não só o tempo presente, isso tem sido feito de forma muito intensa e competente por uma série de historiadores, mas que a gente possa trazer isso para pensar esses sujeitos que foram silenciados ou não totalmente, talvez que a gente esteja conseguindo, de certa forma, ouvir, né? Fazendo um paralelo um pouco com um tema que ficou muito... Eu nem aguento mais falar, enfim. Né? Eu até gostei muito do convite, não muito mais falar da independência do Brasil. Mentira, aguento sim. Mas é um tema que eu acho que é importante a gente falar. Mas uma das coisas que mais me perguntaram foi sobre, por exemplo, as histórias em relação a Maria Filipa de Oliveira, né, que é uma das marisqueiras, mulher negra, que esteve à frente, uma das mulheres que esteve à frente da luta, da guerra, né, contra os portugueses, e uma dificuldade que a gente tem, que parte significativa do que a gente sabe sobre ela é de tradição oral. Não tem tantos documentos. E como é que a gente faz? A gente descarta isso? Ou a gente aprende a criar ferramentas para usar, né, da forma crítica, como a gente sabe fazer com documentos escritos, né? Então, acho que essa é uma questão importante. E só para não me alongar muito, e aí é só para trazer um polemicão, né, que é uma coisa que eu tenho estudado agora com mais cuidado, enfim, eu acredito, eu vou já caminhar um pouco no final a partir dessa... Só para chamar para discussão, né, que parte dessa, tanto dessa, da dificuldade que o Júlio Scott teve para ter a pesquisa dele publicada, né, como a grande contribuição que ele traz para o estudo desse espaço atlântico, recuperando a centralidade que a Revolução do Haiti teve, está no fato de ele ser um intelectual negro. Eu acho que isso também é muito importante, porque as perguntas que a gente lança para o mundo são, obviamente, a partir das experiências que a gente tem. Por isso que a história se renova, por isso que essa história não acaba, né? Porque o tempo vai mudando. Teoricamente, os sujeitos sociais também, muitas vezes não, mas agora a gente está vendo uma mudança significativa, né? Pessoas que nunca estiveram, por exemplo, nesse espaço das universidades, de fazer pesquisa, né? Historicamente, né? Das suas famílias, estarem nesse lugar e lançarem perguntas para o passado que estão, obviamente, funcionadas da forma como elas se veem e são vistas pelo mundo. Então, eu gosto muito eu acho que é muito importante a gente também trazer essa perspectiva quando a gente está pensando na vida, na experiência de um intelectual negro estadunidense, né, que escolhe, não por acaso, pensar o espaço atlântico a partir do Haiti. Ele poderia, sei lá, estudar, enfim, Estados Unidos, né, que foi uma potência escravista no século XIX.
mas ele escolhe estudar o Haiti, e obviamente ele sabe melhor do que eu, desse silenciamento sistemático em relação à história haitiana, mas pensando justamente numa possibilidade de construir esse conhecimento a partir daqueles sujeitos que historicamente não têm história. Eu acho que essa também é uma perspectiva muito importante para a gente não pode perder de vista, a gente não pode naturalizar quem está produzindo conhecimento histórico, muito pelo contrário. A gente tem que entender cada vez mais que o lugar, isso não significa invalidar nada, muito pelo contrário, é só para complexificar, né? Então, se por um lado, provavelmente o fato dele ser um homem intelectual negro, em grande medida, é significativo é definidor para que ele proponha a fazer essa perspectiva, né, da análise desse espaço atlântico, justamente nessa era das revoluções, é provavelmente também, né, creio eu, que esse lugar de intelectual negro que dificultou a publicação desse mesmo livro, porque as coisas não se dissociam. E acho que passou do tempo da gente também ter um cuidado, né, uma leitura mais cuidadosa em relação a como que a intelectualidade negra produz conhecimento. Porque tem um lugar que é historicamente construído pela sociedade racista no Ocidente, sei lá, né, desde o século XVI, que, ao mesmo tempo, e acho isso que ninguém explica isso melhor do que o Du Bois, né, que, ao mesmo tempo que marginaliza, permite uma consciência da estruturação desse sistema de poder, né, que marginaliza, muito mais sofisticado. Porque você sabe o que é estar não no centro, né? E acho que o trabalho do John Stott é um exemplo disso. É um homem que conseguiu, de certa maneira, inovar na produção, né, do conhecimento sobre o Haiti e nessa era das revoluções e nas articulações atlânticas, justamente porque as perguntas que ele lança para o mundo estão pautadas por quem ele é. É isso. Obrigada. Bom, pessoal, temos um tempinho para questões. Eu não faço muito ideia de se há uma aula depois dessas 5, mas a gente vai se inteirar daqui a pouco. Mas ainda temos uns 20 minutinhos para perguntas, questões. Quem quer se ficar pertinho. Hã? Ai, gente. Eu tenho perda de memória recente. Tá. Gustavo? Imperialismo norte-americano. Eu acho que, de novo, é para mim a pergunta? Não. Sim, é para você. Eu acho que sim. É uma pergunta que não sei se eu sei responder. Eu acho que a gente ainda incorpora um pouco essa perspectiva estadunidense de se entender como assim, a síntese da América, né? Então, eu acho que afro-estadunidense ele é muito mais correto, assim, porque a gente não fala afro-americano para falar de um intelectual brasileiro, por exemplo, ou venezuelano, ou cubano. Então, eu acho que tem a ver com o exercício de poder que os Estados Unidos ainda tem, né, e como a gente precisa controlar as palavras, né? Eu acho que é mais por aí. E, obviamente, ele é um homem negro estadunidense, não é um homem negro cubano. Isso não faz diferença. Você ouviu essa expressão ser usada? Por mim, afro-americano. Eu aprendi que o Stott é um autor afro-americano. Eu queria dizer que também já é desatualizado, chamado assim, seria africano-americano. Também não consegue mais que se contraia a forma afro, mantenha alongada a forma africana. Isso também transpõe uma qual
tem que questionar. Cris, tinha levantado a mão. Eu tenho uma pergunta para o Jaime. O Júlio Scott, ele usa muitas canções para trabalhar essas questões dos rumores e essa rede de comunicação. E aí eu queria saber, eu sei que para o mundo do universo da história social do trabalho, isso aparece no século XIX no Brasil. Não tem notícias para nenhum tipo de trabalho anterior de canções. Tem notícias que as canções existem, mas as questões em si precisam encontrar. Eu queria saber se no seu trabalho você encontra. Minha outra pergunta é justamente o que a Inaê falou. Me parece que a historiografia brasileira teve uma passagem desde os anos 90, principalmente nos anos 2000, que é uma passagem africanista. Então, se ainda é possível falar de como pessoas que são afro-americanas ou pessoas que são africanas, que tem que se remeter às tradições orais e à força das tradições orais. Então, quando vocês falaram desse treinamento, existe um treinamento africano, de mnemônico, de guardar informações, né? Então, se você tem... Eu sei que o Scott não entra nisso, não fala disso, mas se você tem alguma elucubração sobre esse outro tipo de treinamento. Posso acrescentar uma coisa que eu queria falar sobre o finalzinho da fala da mãe, sobre Tira mais pertinho do microfone. essa dificuldade que ela menciona, chamada atenção. Esse capítulo ele falou muito bem sobre isso, sobre essa dificuldade que ele teve de fazer, de publicar o livro. Fiquei pensando é uma infinidade relativa, mas eu acho que assim, tem agravantes. Pensando, por exemplo, quem se levou para traduzir os jacobinos negros para português. Né? É um tema dos jacobinos negros, James. Quantas gerações se esforçaram para ler esse texto em inglês? Os raros cursos em que se incluía a Revolução Antiga como parte do currículo. Curiosamente, todo dia que o dicionário da história da Revolução Francesa, da história do governo, não tem perguntas sobre o Haiti. É mais água para o moinho dessa ideia de ser um intelectual negro, ter a possibilidade de uma abertura, tanto para abordar o tema da maneira como gostaria, tanto para precisar os seus trabalhos, mais complicado do que para os demais. Pensei, claro, que essa história do uso das palavras, né, das canções de marinheiro muito nova é inspiradora. Né? E eu fiquei pensando, a gente não tem, talvez não em quantidade, né, volume de material que ele apresenta no caso do Caribe. Por muitas razões. E não só o material, não só baladas ou canções entoadas por marujos, por escravizados do Caribe, mas como os marinheiros britânicos e brasileiros vão fazer, de novo, né, ser elos da cadeia de comunicação, porque as canções que os marujos britânicos cantam são semelhantes às canções de trabalho das áreas escravistas da Jamaica, há registros disso, não só feitos por folcloristas, como porque naturalmente se preservou essa canção do curso, do canto, da marcação dos tempos do trabalho. O trabalho marítimo também é um presente. A gente sabe que é um presente porque ali uma meia dúzia de viajantes, pelo menos, que faz referência às canções que os marinheiros usam, né, os tripulantes usam, para demarcar os tempos do trabalho, para carregar e descarregar o navio, para mover as velas e os cabos, concatenando o trabalho tem que ser. Pode ser cada um fazendo do seu jeito, no seu ritmo.
tem que ser um trabalho coletivo, e o que é que demarca isso num ambiente que não é tão grande, mas que, né, todos precisam ouvir e agir simultaneamente, por meio das canções. Eu nunca encontrei essas canções. Não ditas assim, canções de marinheiro, canções de variação de ritmo, trabalho. Mas, sabe, alguns volumes, um negócio chamado Cancioneiro Popular Português, que faz inúmeras menções ao mágico, ao trabalho, em parte, mas também ao que se atribui ao marinheiro como característica inerente. As saudades, a ausência da mulher, né, o quanto isso provoca, né, a ansiedade, o desejo, daí também a turbulência que esses homens vão causar nas áreas portuárias, cheiro. Então, acho que há uma outra coisa que me parece, assim, é um indício de que havia, embora não seja, é o quê, mas não é o como. O regimento profissional da Marinha Portuguesa, de 1736, explicitamente, num dos seus artigos, diz: fica proibida qualquer celeuma. Celeuma, a gente sabe, é uma expressão meio velha, meio da minha geração, assim, mas é uma confusão de vozes, pessoas falando ao mesmo tempo, não necessariamente brigando, mas pessoas falando ao mesmo tempo, e nesse falar ao mesmo tempo, pode estar embutida, sei lá, uma crítica à tirania do capitão, pode estar embutida uma queixa em relação às condições de trabalho que se consumia. O que se proíbe? O que se proíbe existe. Então, a evidência de que existe, nós temos. O que? O como? É o que nos falta. Talvez as canções populares portuguesas. Não sei o quanto elas incorporam de práticas coloniais, da sociedade escravista. Né? Acho que... Não sei. Eu confesso que eu não tenho muito talento para isso. Né? Quando fala assim, a fonte literária, os folcloristas. Depois que eu li Thompson e Estudos em Comum, eu achei que nós tínhamos ali um instrumento para lidar com esse tipo de material coletado a posteriori, não de via direta, mas esse material rico para nós, historiadores, que não temos o registro impresso da tradição oral, dos camponeses, né? Então, eu pensei que o cancioneiro popular português podia me ajudar, mas eu optei por não fazer isso com incapacidade. Acho que os historiadores com mais afinidade em relação ao texto literário, mas isso com mais competência. A gente consegue mais uma pergunta da Ivana que eu tinha pedido, porque acabou de Esther, né? Acabou de confirmar que de fato tem uma aula agora 5 e a gente tem ainda que tirar uma selfie coletiva que me pediram. Então não vai embora, a gente vai tirar uma selfie todo mundo. Pode ir. Na verdade, desculpa, mas não é uma pergunta, já que você falou que eu tinha que fazer. Claro, eu que te convoquei. Tá bom. Tá? Bom, obrigada, parabéns. Maravilhoso estar aqui também com vocês, um vídeo especial aqui na PUC. Muito feliz de estar aqui. Fez foi a decisão de vir. E às vezes tem coisas que a gente fala, mas não para. É quase um mito, mas eu acho que a representatividade que a Inaí falou muito bem, né, de toda a trajetória, a dificuldade da trajetória do mito, né, que é um mito que eu não conhecia. Né? Então, eu acho que não estou falando de mim, né? Estou falando Da história do livro, na verdade. Da história do livro. Né? E não consegui ler todo, mas assim, nesse momento aqui, com a apresentação, a discussão muito interessante de vocês, assim, na verdade, já quando eu estava lendo o pouco que eu consegui, a Bahia, no final do século XVIII, não ficou me vindo também, né? A chamada Revolução dos Alfaiates, a Revolução dos Alfaiates, né? Essa questão também dos rumores, né? Da oralidade também, através dos pasquinhos, né? Das quadrinhas que se compunham, que se decoravam, né? E da
questão do combate, né, ao racismo, digamos assim, né, mas da ideia de uma igualdade racial, né, que aparece na Bahia, enfim, ficou me vindo muito a Bahia como também esse lugar desse vento, né, desse vento comum, né, que eu acho que, não sei, o Jaime acabou não falando por quê, mas eu fiquei aqui pensando, talvez ele tenha tirado comunicação, eu não sei se escapou, se você iria comentar ou não, ou me escapou a compreensão, mas não está ali o comum, né? Talvez tenha o radical comum, né? Que está no título, né? O vento comum, talvez ele tenha querido ser mais conciso, né? O comum está lá já. Então, não sei, né? Mas o que eu percebi, né, da pouca leitura, da pequena leitura que eu fiz, foi como ele coloca que esses agentes, esses escravizados, africanos, ou não escravizados, livres, eles falam as várias línguas. Eu achei isso muito legal, porque eles falam o francês, mas eles falam o inglês também, e isso é um problema para as autoridades, né? Então, isso é um barato. Não só aprendem francês, como, né, a gente sabe que aprendiam mesmo as línguas senhoriais, né? Mas eles transitavam entre as próprias línguas senhoriais, e isso era um problema para as autoridades. Né? Que não são, pois o que não queriam, né? Não esperavam, não seria bom que os demais também fossem. Né? E achei barato, embora, né? Eu acho que também tem isso, né? No livro do Scott, que é perfeitamente factível, né? O adequado, correspondente ao pouco conhecimento que havia ainda nos anos 80 nos Estados Unidos sobre a questão mais específica das culturas africanas, né? Dos povos africanos, das etnias. Né? Os Estados Unidos sabe, naquela altura, né, nos anos 80, pouco, né? Avança muito mais devagar esse campo de estudos nos Estados Unidos, né? O campo relativo à história africana mais especificamente. Né? A gente percebe uma temporalidade lá nisso. Né? Mas ele, apesar, né, dentro desse contexto, ele coloca assim, mas os africanos falavam também as suas línguas ancestrais. Então, essa questão, né, desse multilinguismo, né, desse aprender a língua do outro, desse transitar entre as línguas, está lá no Scott com algumas, né, com essas observações bem interessantes. Né? Embora ele não fale quais sejam essas línguas, ele sabe, ele considera, né, parte desse suposto. Né? Então, eu achei isso bem legal. E a outra coisa também, a questão, concordo totalmente com o que foi dito em relação à oralidade, a técnicas mnemônicas, né? A questão do ritmo, né? Da métrica, enfim. Mas aparece também a questão do uso da escrita, né? Eu achei isso barato, assim, né? Tem aquele, acho que é que escrevia cartas, né? E as autoridades também ali, como assim eles escrevem cartas? E aquela cena tem também que é cheio de cenas muito bonitas, e que é uma cena de que a autoridade colonial chega uns pacotes no barco e ela precisa correr para a casa de governo, digamos assim, porque as pessoas tentaram catar os impressos, as coisas escritas, a sede de informação que vem de além do mar. Achei uma cena linda, assim, potente. Olha, deixa eu ver se tem professor, mas pode ir falando. Então, não sei, acho que é mais treino aí. Mais alguma coisa em relação. Não, né, eu não li o livro, né, mas achei maravilhoso a fala de vocês e até vou comprar o livro. Mas fiquei pensando aqui, assim, enquanto eu acho que talvez estudos como esse, né, que por meio, né, da história social fazem essa relação assim, né, essas coisas que vão construindo síntese, né, de alguma forma, talvez possam, não sei, eu queria que você, né, contribuir